Ora, viva muito, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, caro telespectador, amigo ouvinte, seja bem-vindo ao seu programa Islam em Foco da Hack TV, e simultâneo com a Rádio Hack, emissora islâmica de Nampula. Portanto, é a última edição da semana, hoje, quinta-feira, contamos na voz do nosso ilustre Sheikh Jamal Musa Ibrahim e preparamos um tema muito importante que é a Kika. Portanto, a Kika, amigo ouvinte e caro telespectador, tem a ver com como o primeiro passo na educação da criança. Aqui, amigo ouvinte e caro telespectador, mais uma vez, tem a ver com os primeiros passos na educação da criança. Então, sendo assim, fique em nossa sintonia, não saindo ainda aí, não te esqueça, segunda e última parte, iremos abrir as nossas linhas telefônicas para interagir. Antes do arranque mesmo, como o nosso ilustre chefe já se encontra nos estúdios da Hack TV, portanto, vou dar espaço para interagir aqui no seu programa Islam em Foco. Agora sim, Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Como está, Sheikh? Alhamdulillah, estou bem de saúde, bem disposto. Alhamdulillah. Mais uma vez, estamos neste espaço. Agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala pela oportunidade. Alhamdulillah. Sim. E tudo aposto para o arranque do nosso programa. Inshallah, inshallah. Aí está, mais uma vez, caro telespectador, não se anda, como sempre, não te esqueça, segunda e última parte, será a altura em que iremos abrir as nossas linhas telefônicas para interagir. Agora sim, vou deixar, portanto, espaço de exortação na voz do nosso ilustre Sheikh Jamal Musa Ibrahim. Sheikh, تفضل. جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Queremos fazer esta continuidade do nosso programa relacionado a alguns aspectos muito importantes na constituição da família. E hoje vamos falar de uma prática, posso dizer, muito ou menos conhecida. Se ela pode ser conhecida, mas ser menos praticada na nossa sociedade, talvez porque nós não conhecemos aquilo que é a sua importância, os efeitos positivos que isso possa trazer nesta realidade. Hoje queremos falar sobre a Kika, não simplesmente como o arroz que se muitas vezes conhecemos, ou a comida que se prepara, mas como um processo relacionado com os primeiros passos da educação da própria criança. Os passos relacionados ao cuidado educacional da criança. E nós já aprendemos, ou temos sempre ouvido que a constituição ou a construção da criança na área da educação está muito relacionada com até a escolha da própria mãe. Quer dizer, o Islã preocupou-se tanto com o bem-estar da criança e recomenda a melhor escolha de uma mãe, a boa escolha de uma mãe, para que esta criança, essa mãe, venha a ser o modelo de educação no seu dia a dia, durante o seu crescimento. E quando falamos de Aqida, nós vamos falar sobre a sua definição, o que é isso de Aqida, para podermos perceber, vamos perceber como é que se faz, quando é que se faz e quem tem o direito de fazer para quem, nesse caso em relação ao pai para com o filho, e se o próprio filho pode fazer para si, e qual é o limite na idade. Tudo isso, inshallah, havemos de pouco a pouco nos conhecermos. Porque dizíamos que é uma prática, é um termo talvez muito conhecido, mas menos praticado na nossa comunidade. Porque talvez podemos ouvir um pouco mais adiante, quando abrirmos as linhas com nossos telespectadores, poderão partilhar as suas ideias, as motivações que levam com que
os muçulmanos não sigam essa prática, muito relacionada com a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A palavra aqiqa é uma palavra árabe, é um conceito árabe, e nós mesmo, os muçulmanos, temos denominado também da mesma forma, usando o mesmo termo, aqiqa, mas este termo deriva-se do verbo aqqa, que quer dizer cortar ou degolar, né? Então, e refere-se, originalmente, refere-se ao cabelo que nasce na coroa da cabeça. Coroa de cabeça refere-se a esta parte que diz o centro do cérebro. Se nós notarmos, todas as crianças sempre devem aparecer com este cabelo. Então, originalmente, quando fala-se aqiqa, linguisticamente refere-se ao cabelo que nasce na coroa da cabeça da criança, que ela traz no dia do nascimento. A criança vem com este cabelo. Mas em termos de Sharia, Isso é a criança que tem a ver com o recém-nascido. o recém-nascido, estamos a falar do recém-nascido. Então, a recém-nascida sempre ela vai aparecer com cabelo, dependendo da criança, às vezes é muito, às vezes é pouco, mas sempre nesta parte conhecida como coroa da cabeça deve sempre existir uma quantidade considerável de cabelo, né, que ela nasce com ela. Então, este linguisticamente auxiliar chama-se aqiqa, porque é isso que se remove, é isso que se corta. Mas na jurisprudência islâmica, quando nós falamos de aqiqa, estamos a referir aquilo que nós decolamos, não a cabeça nem o cabelo da criança, mas refere-se ao animal que nós decolamos, na cerimônia do nascimento da nossa criança. Então, isso é que nós chamamos teologicamente de aqiqa, a referir-se àquilo que se decola para uma criança, e especificamente no seu 7º dia de vida, conforme a prática do profética Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, isso é que se diz, quando você diz que eu fiz aqiqa, ou teremos aqiqa, logo refere-se que naquela casa, naquela família, degolaram um animal com a intenção de realizar esta cerimônia, que é a satisfação e agradecimento a Allah subhanahu wa ta'ala em relação ao nascimento daquela criança. E isso especificamente é feito no 7º dia do seu nascimento. Tradicionalmente, falo tradição macua, por exemplo, temos aquilo que diz que a criança não sai fora. Depois de nascer, a criança fica naquele espaço, ela não pode, fica numa sala ou num quarto específico que foi organizado para a mãe da criança. Algumas famílias até o dia 7 também levam isso até ao 7º dia. Depois eles é que tiram fora a criança, é que podem ver o sol, pode ser pegue com outras pessoas que não fazem parte da família. Temos essas tradições. Onde é que se deriva essas coisas? Algumas coisas é simplesmente relacionado à má percepção da explicação religiosa. Como nós sabemos, a nossa província tem uma influência enorme das práticas religiosas que, de uma forma ou outra, elas foram constituídas como cultura nossa. Até a questão da forma de vestir, a nossa própria língua, a nossa etnia toda, ela está muito mergulhada no Islã, mas ela sofreu alterações por causa da própria percepção. E algumas coisas começaram a ser aplicadas como se fosse uma tradição nossa, tentando adequar a nossa realidade, mas fugindo daquilo que é a norma islâmica. Então, nós percebemos disso, que esta prática de as famílias deixarem o bebê, o recém-nascido,
num lugar fechado e só sair fora no 7º dia e depois cortar-lhe o cabelo. E tem muita relação. Isso é feito mesmo nas famílias não muçulmanas, mas como uma coisa tradicional. Onde é que eles tiraram isso? Fomos ver que, afinal, isso sai mesmo da própria prática religiosa. O Islã, conforme esta definição de aqiqa, que é aquilo que se degola para a criança no seu 7º dia, e no mesmo dia remove-se o seu cabelo que cresce na coroa da cabeça. Então, para dizer que há uma tendência de puxar a religião para a cultura macua, ou, nesse caso, nós dizemos que a cultura macua aprendeu alguma coisa da religião islâmica e começou a aplicar da sua forma, mas o erro foi não seguir da forma como ela vem explícita, da forma como ela deve ser praticada. E como nós dizíamos, é direito da criança, é direito do recém-nascido e é dever de quê? Dos pais fazerem, responsabilizarem-se nessa prática. Quer dizer, os pais devem se preocupar, havendo condições, fazerem isto, fazerem a aqiqa. No mínimo, conforme a prática, removerem o cabelo da criança no 7º dia e pesarem aquele cabelo na quantia dela, oferecerem tirarem como sadaqa. Essa é uma das formas também de nós começarmos ou honrarmos a nossa criança. Como assim, quer dizer, remove-se o cabelo da criança, do recém-nascido, e a pessoa poderá medir? Sim. Como assim é uma coisa que iremos beneficiar? A ideia é você remove-se o cabelo. Normalmente, na nossa cultura, quando remove-se o cabelo, esconde-se, né? Na nossa cultura macua, esconde-se, cavam, mas em termos de Sharia, a prática, o que tinha que ser feito, aquilo que recomenda o profeta, levava-se aquele cabelo e colocava-se na balança, né? Para tentar medir, ver qual é o peso que o cabelo traz. Então, aquele peso nesses casos, não vamos levar as medidas de 1 quilo, não. Leva-se em gramas, né? Uma medida mais ínfima, como aquelas balanças usadas para a medição de ouro, medição de prata. Então, são coisas muito finas que conseguem perceber as quantias de partículas muito pequenas. Então, coloca-se ali e vê-se qual é a quantidade em termos de peso que temos neste cabelo, e aquilo que sai, a sua medição, por exemplo, se for 0,1, então esse 0,1 em prata, né, leva-se e faz-se sadaqa, oferece-se a alguém. Então, imaginemos que hoje 0,1 seria na quantia de uma nota de 100 meticais, por exemplo. Então, leva aqueles 100 meticais e oferece como sadaqa. Não é negócio, não está a se vender? Não está a vender o cabelo. Está a oferecer o sadaqa, está a tirar o dinheiro. O cabelo ainda está com os pais. O cabelo está com os pais, né? Então, o que acontece? Nesse caso, imaginamos que esse seja uma balança, né? Então, põe-se o cabelo deste lado e a balança vai baixar. Depois, traz grama de prata e coloca-se desse lado. Então, até aquela parte onde igualar, né? Então, leva-se esta prata ou essa nota de 100 meticais que igualou com este cabelo e oferece-se a um pobre, qualquer pessoa. E leva-se o cabelo, já pode ir enterrar, né? Essa é a questão disto. Mas muitas das vezes nós não cumprimos, provavelmente. E é isso que estava a dizer, uma das coisas, talvez, é falta de conhecimento. Sim, mas nós estamos a falar da questão de primeiros passos na educação da criança. Essas coisas têm efeitos comportamentais, espirituais da própria criança, né?
Não só estamos a seguir a tradição do profeta sallallahu alaihi wasallam. Sim, é outra forma. Nós estamos a mostrar amor e também sermos bons seguidores ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estarmos sempre a seguir o seu espaço em tudo aquilo que ele fez. E se não formos a cumprir com este procedimento, se calhar deixa em si mesmo. Não, o que é que nós, muitas das vezes nós, os benefícios ou os prejuízos podem aparecer mais tarde. Estas coisas podem beneficiar a criança no seu comportamento, podem beneficiar a criança na sua retidão, podem beneficiar a criança na sua relação com o dini, né? E até com os próprios pais. Isso não sai senão, não está longe de um dua que um pai faz para com o seu filho, para que Allah subhanahu wa ta'ala ilumine esta criança e esteja num bom caminho. Então, essas pequenas coisas começam a ter os seus efeitos, às vezes, um pouco mais adiante. Então, nós, hoje a nossa sociedade, nós encontramos, por exemplo, pais muçulmanos muito retos e como diz o poeta, Laimun atahu lu'ma min ghairi abin wala né? Um malandro que nem se sabe de onde é que ele veio. Mas os pais, quando a gente encontra ele, até diz, mas você nem parece filho dele. Às vezes são pequenos passos da educação em que nós desprezamos, achando que na verdade mas são coisas muito importantes. Essas práticas são importantes para a educação da nossa criança. E nós precisamos que, em termos da legislação, esse é sunnah mu'akkada. É um sunnat mu'akkada, é um sunnat confirmado na vida do profeta. São coisas que ele mesmo fez e orientou outras pessoas a fazer. Então, para dizer que o seu desleixo pode criar-nos prejuízos na própria vida da criança. Existem vários hadiths que o profeta Muhammad narrados pelas pessoas confiáveis, hadiths que Sahih Bukhari, Sahih Muslim, que falam sobre isso, que a aqiqa é tão importante porque o próprio profeta Muhammad praticou e também orientou outras pessoas para praticar. Por exemplo, no hadith de Abdullah bin Amr bin al-As, radiallahu anhu, ele disse que o profeta Muhammad disse: Man wulida lahu walad fa ahabba an yansuk falyunsik. Então, quem tiver um filho, um recém-nascido e desejar que faça a aqiqa, nusuk aqui quer dizer decolar um animal. Essa é outra fase também que devemos esclarecer. Não só remover o cabelo, mas também deve decolar ou pode decolar havendo condições. E vamos falar as quantias de animais, as quantidades dos animais, como é que deve ser feito. E o hadith aqui, até num outro hadith, o profeta disse: Kullu ghulamin rahina ala aqiqati. Quer dizer, ele está sob custódia, está amarrado com o seu aqiqa. Quer dizer, ele necessita, e esse caso é uma obrigação os pais fazerem isso como direito de quê? Das crianças, né? Então, tudbah anhu yawm sabihi wa yusamma wa yuhlaq rasu. Essas são as práticas que o profeta Muhammad nos ensina e nos orienta a seguirmos. No 7º dia, a criança nasceu, esperamos 7 dias depois, naquele dia que ele faz 7 dias de vida, tiramos o cabelo da coroa da cabeça e se conseguirmos medir, depois tirarmos sadaqa, é muito bom. E oferecemos a ele, nomeamos a ele, quer dizer, denominamos, demos um nome. E vamos falar sobre isso, a questão de escolher nomes para as crianças. E também faz-se esta questão de aqiqa, quando nós estamos a falar já a aqiqa shari'ia, não linguisticamente, porque falamos que a aqiqa linguística é aquele cabelo que removemos. Agora, a aqiqa shari'ia é aquele animal que degolamos a favor da nossa criança.
E se porventura, suponhamos, temos algumas crianças recém-nascidas que nascem com cabelo e outras crianças nascem sem cabelo. Será que também podemos aplicar? Sim, por isso eu dizia que às vezes é esta questão de cabelo. Quer dizer, aí na remoção, na remoção do cabelo, às vezes depende de criança. Há crianças que aparecem praticamente sem nada. Sem nada. Né? Por isso, espera-se até o 7º dia ver até quando aquele cabelo pode desenvolver. Há outras que aparecem com todo o cabelo. Toda a cabeça já está coberta de pelos. Então, nesse caso, pode também remover. Agora, se até o 7º dia a criança não traz nenhum cabelo, não há nenhuma obrigatoriedade de rapar a criança, né? Não há. E os ulamás falam sobre o início da aqiqa, o seu tempo. Né? Qual é o tempo? Os ulamás disseram que يدخل وقت جواز الذبح العقيقة بانفصال جميع المولود من بطن أمه. Desde o momento em que o feto sai, né, é cuspido na totalidade, até aquele momento que é cortado o cordão umbilical. Então, a partir daquele momento, infissal kamil, e a última parte da separação do recém-nascido com a sua mãe é no momento em que se corta o cordão umbilical. Então, logo que se cortar, ele já entrou no momento em que pode, daquele momento já é jaiz fazer a aqiqa para a criança. Mas se esperar, conforme disse, وقت الاستحباب إلى البلوغ ويستمر. Quer dizer, existe 3 tempos, precisamos perceber. Existe o waqt al-ijaza, o momento que é aceitável, é permissível, e depois existe o waqt al-istihbab, o tempo que é aceitável. E existe o waqt al-sunnah fi, que já a sua prática você está a fazer como fez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, neste momento que se remove ou que se corta o cordão umbilical, já é tempo aceitável ou permissível você fazer o quê? Aqiqa para o seu filho ou a sua filha. E este tempo continua, depois muda de tempo permissível para tempo aceitável, que é o waqt até sin al-bulugh, até a criança crescer, até ela atingir a puberdade. É um tempo já permissível. Aceitável, aliás. E depois tem o tempo que é sunnat, quer dizer, a sua prática está a concordar com aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez, que é Yawm as-Saba' min wiladatihi, no dia 7. Alguns disseram no dia 7, no dia 14, no dia 21. Essas datas são os dias, quer dizer, 7 dias depois do seu nascimento, ou 14 dias depois do seu nascimento, ou 21 dias depois do nascimento. Então, são os dias que você pode realizar, pode contar e realizar esta pequena cerimônia de aqiqa. Depois daí já passa para o waqt al-istihbab. Já fica uma coisa aceitável que vai estender-se até quando a criança atingir a puberdade. Sin al-bulugh. Qual é a quantia? Qual é a quantia dos animais nesse caso? O que se espera que o pai faça para com seu filho? Espera-se que se este pai, se o pai tiver uma menina, quer dizer, a recém-nascida é uma menina, espera-se que este pai venha procurar um cabrito, conforme disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anil ghulam shatan mutakafi'atan wa anil jariya shat. Quando você for dado como risco, como nós sabemos, Allah subhanahu wa ta'ala te dar uma filha, então, e você decidir fazer a aqiqa, você vai comprar um cabrito. E este cabrito deve ser um cabrito em boas condições, como se estivesse a ir fazer o duhiya. Deve ser uma coisa, um animal em boas condições de saúde, estrutura, tudo, e você vai decolar para
a sua filha. E quando for oferecido, quer dizer, o recém-nascido é um rapaz, então espera-se que sejam 2 cabritos. Então, 2 cabritos para o homem, 1 cabrito para a menina. Conforme o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse e ensinou os seus companheiros, uma vez Qurs al-Ka'biyya foi informar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou foi se informar com o profeta sobre a aqiqa. Então o profeta disse: anil ghulam shatan mutakafiatan wa anil jariya shat. Se for um rapaz, deve degolar 2 cabeças de cabrito. Se for uma menina, 1 cabeça de cabrito é suficiente. Tem alguns cenários que nós vamos tentar perceber, ou algumas práticas associadas à aqiqa. Até aqui, o que nós percebemos, a aqiqa é aquelas 2 práticas que nós mencionamos no início, que é rapar a cabeça da criança no 7º dia e no mesmo dia degolar 1 cabrito para uma menina ou 2 cabritos para um rapaz. Mas também existem outras práticas, como Tasmiyat al-Mawlud, denominar a criança, escolher um nome para a criança. Quer dizer, a partir dali, a criança é um direito constitucional, como sabem, é um direito humano a pessoa ter um bom nome, e o Islã fala muito sobre isso. Antes das constituições das repúblicas falarem sobre isso, antes dos direitos humanos, a primeira constituição que falou sobre esses direitos humanos e o respeito pela dignidade humana, tudo isso, é o Islã, que corrigiu várias práticas. Falando da questão de práticas corrigidas, aparece num hadith onde um sahabi disse que no nosso tempo, no tempo de Jahiliya, kana idha ulida waladan, quando a família tivesse um rapaz, o que faziam? Degolavam um animal e levavam a cabeça do animal, colocavam na cabeça da criança. Uma coisa que não dignifica a própria pessoa, e esta prática foi abolida. O Islã aboliu isso. Ou às vezes degolavam e exprimiam o sangue daquele animal e entornavam naquela cabeça. Uma coisa que não tem, não traz dignidade para a própria criança. E isso tudo foi abolido. Então, também falávamos sobre a dignidade humana, escolhermos um bom nome. Infelizmente nós ouvimos nas nossas comunidades nomes que algumas pessoas têm a tendência de imitar outras nações, em vez de voltar para o Islã, conhecer referências do Islã, nomes que dignificam a pessoa como muçulmana. Alguns dão nomes com significados insultuosos, outros dão nomes que rebaixam a própria pessoa. Um nome que a pessoa já depois de crescer, quando ouve e percebe o seu significado, fica totalmente manchado. Então, mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recomenda-nos que devemos escolher bons nomes para as nossas crianças. E dizia num hadith: inna ahabba asma'ukum ila Allah Abdullah. Os nomes mais desejados, mais agraciados perante Allah subhanahu wa ta'ala é você chamar servo de Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Qadir, Abdul Aziz. Esses são os nomes que nós podemos escolher. Não irmos procurar nomes dialéticos, Naquiti, não sei o quê. Não pode. Depois, às vezes, você encontra esse nome numa família muçulmana. Ou às vezes querem dar nomes de cantor, nomes de artistas, de filmes, coisas que o nome de jogador, em vez famosos para nós são os sahabas, os sahabas que tiveram, que dedicaram a sua vida, os seus tempos, suas riquezas para fazer o Islã chegar a nós.
Então, esse é o legado que nós poderíamos preservar. Às vezes, alguns dizem suratis, o nome dos suratis não é problema do Corão. Chamar alguém de Toasin, Yasin, não faz mal. Pelo menos ele fica relacionado com aquilo que é a coisa que ele tem que referenciar-se na sua vida. Quando você pergunta qual é o seu nome, sou Toasin, o que é isso? É um surat do Corão, pelo menos. Agora, é só Jambo. O que significa? Era não sei o que, um grande bandido do filme X. Isso não dignifica a própria criança. Então, recomenda-se, e é sunnat, no dia 7 da vida da criança, você escolher um nome e um bom nome. E a educação da criança começa nessa fase. Você, se não escolhe um bom nome, o nome às vezes dignifica ou descreve a própria pessoa. Sim, se você lhe dá um nome do chefe dos bandidos, ele cresce com aquele nome como chefe dos bandidos. E ele vai... Até eu, no meu bairro, tenho um aí de nome, subhanallah, de nome Namuruda. E é um grande bandido. Veja lá, chama de Rambo, chama não sei de quê. Então, ele vai crescendo com isso. A educação, nós pensamos que educação é só ir na escola, ir sentar na carteira, não, ou ir na madraça, não. A educação é uma constituição de vários fatores que nós associamos na vida da própria criança. Quando você chama, por exemplo, a criança, já ouvimos que ensinar a criança, ainda criança, é como se estivéssemos a escrever numa pedra. Você imagina o seu filho, aos seus 7 anos, ele te pergunta: meu pai, o meu nome é Abu Bakr Siddiq, por exemplo. Quer dizer o que é isso? E você lhe explica quem foi Abu Bakr Siddiq, e ele começa a construir a imagem do Abu Bakr Siddiq na sua vida. É a mesma coisa quando você diz: eu sou comando, meu nome é comando, quer dizer o quê? E você lhe conta a história do comando. Ele vai construir essa história e vai querer ser comando no seu futuro. E da mesma forma que aquele que é Abdurrahman, aquele que é Ubaida, aquele que é Talha, aquele que é Yasin, ele sempre vai tentar referenciar isto na sua vida, pouco ou muito, qualquer tempo da sua vida, ele vai querer referenciar, porque faz parte dele mesmo. Então, a educação não é só nós levamos a criança, irmos inscrever na madraça, até a forma como relacionamos a ele com a vida é uma educação. Por isso, todos os passos estão relacionados com a educação da criança. Vocês já tem muitos que pensam que a educação parte ou começa na escola. Não, a educação, existe educação pré-escolar, que a criança, na escola, a criança vai ser ensinada. Apenas receber algumas orientações. Vai receber orientações e ciência e muito mais. Exato. Mas educação da criança é responsabilidade dos pais e membros da família. Quer dizer, a educação parte de casa. Sim, a educação parte da casa. E essas práticas que nós estamos a falar estão relacionadas com a própria educação. Quer dizer, são alicerces da educação desta criança. E nós dizemos, nesse dia, você dá-lhe o nome, tira-lhe o cabelo, rapa-lhe o cabelo, faz igual aquele animal que nós falamos, e depois faz-se adhan, né? Faz-se adhan. Tem outros que dizem que tem que ser logo nas primeiras horas da criança, as primeiras coisas que ele ouve. Tem outros que dizem que não pode ser no 7º dia, mas as duas formas aparecem em hadiths que comprovam que pode ser no primeiro dia, nos primeiros momentos de vida, e pode ser no 7º dia, como também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam praticou. Então, fazer o adhan no ouvido direito da criança. Essa é uma outra prática e está relacionada com a educação da criança. E todas essas práticas são deveres dos pais. Muitas das vezes nós temos o costume de ir buscar o malimo, buscar não sei o quê. Esse é dever de um pai. O pai, como muçulmano, você como muçulmano tem que conhecer
as palavras do Adhan, né? Como é que se faz Adhan. Não só para você, não significa quando você conhece Adhan é para ser o muadhin da mesquita. Não, há situações em que você vai precisar. Uma delas é esta. Tens crianças, às vezes que o parto é em casa, por exemplo. Aconteceu isso. A mãe tem que conhecer Adhan. A mãe pode fazer Adhan para a criança, na ausência do pai. Imaginemos que teve a luz enquanto o pai não estava e numa ausência que superou 7 dias. A mãe não vai ficar sentada à espera. Pelo menos a mãe pode fazer Adhan, em consideração do pai, só pode esperar para quando ele chegar fazerem já o resto daquilo que são as práticas do Aqiqa. Mas não se deve esperar, porque como o pai não está, então não vamos fazer Adhan. Não, a mãe pode fazer Adhan. Não para o salat, é proibido, mas para o ouvido da criança ela pode fazer. Porque Adhan de salat é só para os homens. As mulheres não podem fazer Adhan para o salat, nem podem fazer Iqama. Mas nessa situação, alguns ulamás disseram que ela pode, a questão de recitar ou ler aquelas palavras para o ouvido da criança. Mas se o pai estiver, é melhor, sempre o pai tem a prioridade para estas práticas. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse num hadith narrado por Sumra radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهين رهينة بأقيقته, como nós dizíamos, ele está amarrado com o seu aqiqa, como um direito que ele tem, porque ele é o inocente. Quem deve fazer isso são os pais. تذبح عنه يوم سابعه, deve-se degolar um animal no seu 7º dia, ويسمى, e é dado um nome, e nós já falamos, tem que ser um bom nome, e os melhores nomes são esses que nós falamos aqui, como a questão de Abdullah, Abdurrahman, Abdurrazak, Abdul Fattah, bons nomes que agradam a ele e colocam ele numa boa referência. E depois o profeta Muhammad disse وَيُحْلَكَ رَأْسِ, e depois remove-se aquele cabelo que aparece na coroa da cabeça, e se tiver condições pode pesar, como nós explicamos no início, e oferecer como sadaqah também. Isto aparece, o profeta mandou Fátima a fazer a sua filha, quando deve ser o primeiro filho, mandou fazer uma coisa idêntica. Nesta questão de removermos o cabelo, remove-se o cabelo para todas as crianças, independentemente de se ela é menina ou menino, é rapaz ou é uma rapariga. Então, se é recém-nascida ou recém-nascido, ele deve ser removida o cabelo. Então, como muitas das vezes é o costume que um homem não se, aliás, uma mulher não se corta cabelo. Não, corta-se cabelo no 7º dia, remove-se aquele cabelo, como nós dizíamos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para Fátima, nós conhecemos a Fátima, disse quando fez a aqiqat do Hassan, né? O profeta degolou um chat, um cabrito para Hassan, e depois disse: "Ya Fátima, ihliq ra'sa", tire o cabelo. Veja, foi a mãe que tirou o cabelo da filha, aliás do filho. "Wa tasaddaqi bi zinatan sha'rahu fadda", então leve este cabelo que você tirou, tenta medir e veja qual é a quantia em prata, e leve esta prata e dá sadaqa. Isso é bom, essas coisas, essas práticas. É uma forma de, não só educação, também é uma forma de mostrar a sua gratidão em Allah subhanahu wa ta'ala. Você está satisfeito, a satisfação, essa é a forma de satisfação do muçulmano. Não é dançar, não é cantar, não é correr. A satisfação está no coração. E ela é mostrada em ações. E essas ações devem ser sempre ações agradáveis e ações que deixam Allah subhanahu wa ta'ala satisfeito contigo, né?
Então, nesse caso, você tirando do sadaqa, não só você vai ficar satisfeito, mas a pessoa que vai receber este sadaqa também vai partilhar a sua satisfação por causa daquele sadaqa, daquela oferta que você deu a ela. Então, essa também é uma outra prática que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam orienta-nos. Há uma prática que os ulamás divergiram, chamado Tahnik al-Mawlud. Tahnik al-Mawlud é oferecer algo de comer no primeiro momento de vida. Como sabem, a criança não pode comer, né? Essa prática foi comum no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas de forma específica por ele mesmo, para dizer que não há relatos de sahabas, de outras pessoas que tenham feito isto, mas o profeta fez. Por isso eu dizia que há uma divergência entre alguns acharam ser uma prática específica do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, outros disseram que não, é uma prática comum, pode ser feita por qualquer um. Alguns vieram de uma forma específica, disse que não, nesse caso deve ser procurado pessoas piedosas, né? Pessoas piedosas na comunidade para fazer este tipo de ato. O que é isso de Tahnik al-Mawlud? Tahnik quer dizer morder algo, né? Nós mastigarmos uma coisa e de forma específica recomenda-se que seja uma tâmara, né? Você a nossa comunidade, as tâmaras às vezes são raras, tem épocas e as crianças não esperam a época da tâmara. Então recomendava-se que aliás o profeta fazia, mastigava uma tâmara até ela estar moída, até criar um suco, né? E depois ele dava aquela criança com a sua língua nos lábios, até aquele suco, e a criança, claro, respondia, aquela saliva doce, ele respondia puxando para dentro. Isso chamaram tahnik, até que a criança às vezes podia abrir a boca e deixar cair aquele suco na boca da criança. Então, os ulamás, alguns disseram que não, essa é uma prática muito específica, especificamente os ulamá al-Asr, os modernos, vieram explicar que não, essa é uma prática muito especificada ao profeta, porque ele como profeta, a sua saliva tem baraka, né? pode até ajudar aquilo que é a lubrificação da própria criança, né? Mas de uma forma comum, alguns ulamás proibiu, sabendo que hoje existem doenças que podem ser transmitidas com base na saliva, por exemplo. Então, alguns ulamás proibiram esta prática. Alguns disseram que não, se nós conhecermos alguém muito honesta, uma pessoa piedosa, né, podemos pedir fazer isto para a nossa criança. Mas, na verdade, esta é uma prática que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam praticou, fez, conforme o hadith de Abi Musa, diz: "Wulida li ghulamun". Abi Musa narra na sua primeira pessoa: "Wulida li ghulamun fa ataitu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam". E levei a criança para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Fasammahu Ibrahim", né? "Fasammahu Ibrahim wa hannakahu bitamr". E depois fez-lhe saborear aquela prática que nós falamos com uma tâmara. E hadith de Aisha radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bis-subyan wa yuhanniku. Veja só, para dizer que era uma coisa específica, alguns hadiths mostram que era uma coisa específica do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que as mães, os pais traziam as crianças nas suas casas, na casa do profeta, e o profeta fazia o que? Esse tahnik para a criança. E nesta prática,
a fruta recomendável, como nós dizíamos, é tâmara. E a pessoa recomendável para tal, nesse caso, pode ser o pai também da criança, para evitar que nós levemos pessoas estranhas para fazer uma ação como esta, num período em que há muitas doenças, né? Então, por isso, alguns ulamás proibiram e disseram que não, essa era uma prática específica só para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E falamos também a questão do adhan, como é que ela deve ser feita. O adhan para a criança recomenda-se mesmo que seja hina wiladati, logo no seu nascimento, como se fossem as primeiras palavras. Nós sabemos todos que yulat al-mawlud ala fitra, a criança nasce bem encaminhada, quer dizer que ela está livre da idolatria, está livre de pensamentos incorretos em termos de aqida. Embora que a criança naquele momento ainda não é mukallaf, não é responsabilizada pelos seus pensamentos e atos, mas ela já está orientada em termos de aqida. Depois, conforme o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois os seus pais é que vão contrariar esta criança daquilo que ele trazia como fé. A criança nasce com uma boa fé, depois ela é contrariada com seu pai, depois é puxada para o cristianismo, ou puxada para o judaísmo, ou para Mazione, ou para não ser aminista, para todas aquilo que nós vimos na nossa espíritas e ancestrais, tudo isso. Mas a criança nasce nesta inocência da fé e recomenda-se fortificar esta inocência de fé com essas palavras do adhan, logo no momento em que a criança nasce. E diz que yu'adhinu fi udhunihi al-yumna. Nesse caso, o pai ou a mãe carrega a criança no lado, do lado direito da orelha, do ouvido do lado direito, e começa a repetir, começa a proferir as palavras do adhan. Não precisa fazer muito barulho. Como nós sabemos que a criança, os ulamais dizem, as crianças, elas contrariam os eventos do Qiyamah. As crianças, quando nascem, elas primeiro vão começar a ver e depois vão começar a ouvir. Diferentemente, elas começam a ouvir, depois vão começar a ver. Enquanto o Qiyamah, Allah diz, فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. A primeira coisa que nós vamos ver, antes de começarmos a ouvir. Então, a criança, quando nasce, começa a ouvir primeiro, antes de começar a ver. Então, por isso, pode ser logo no momento em que a criança nasce, você pode fazer o adhan. Não precisa fazer muito barulho, ela está a ouvir muito bem, consegue ouvir, embora que ela não consiga decifrar as histórias, as conversas das pessoas, e nós vamos percebendo isso, de que já a criança já está numa fase de perceber os assuntos. Ela um tempo ouve, depois começa a perceber. A percepção é mostrada com os olhos. Ela, quando começa já a ouvir e perceber as vozes, ela começa a reparar, a mexer os seus olhos. Então, esta é a fase que a criança entra em relação à abertura da própria visão. Então, os ulamás e o profeta Muhammad ensina-nos aqui que deve ser feito o adhan do lado direito. Alguns ulamás adicionaram que também pode-se fazer iqama do lado esquerdo, mas aquilo que é muito comum e mais correto da prática do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como disse aqui Abi Rafi radiyallahu anhu, قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة. Ela disse que, Abi Rafi disse que vi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a fazer adhan para o ouvido de Hassan bin Ali. Hassan bin Ali é filho de Ali bin Abi Talib,
Hina waladaduhu Fátima, que Ali bin Abi Talib casou-se com a Fátima bint Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Diz o que? Bis-salat. Quando diz bis-salat, está a referir a adhan como aquele do salat, completo, a partir de Allahu Akbar até La ilaha illallah. Então, isso também obriga-nos, nós, pais, a conhecermos. Muitas vezes, nós somos muçulmanos, mas nem conhecemos as palavras do adhan, porque nunca fez adhan da mesquita. É comum, você chega numa mesquita, por exemplo, atrasa, chega lá e diz, já fizeram adhan? Tem 3, 4, 5 irmãos já ali sentados. Não, eu não sei, infelizmente. Mas é uma obrigação. Quando chega o tempo do adhan, nós estamos na falar, mas é uma obrigação. Quando chega o muçulmano, não é para chegar na mesquita sentar. Sabendo que estamos a atrasar 5 minutos, o muadhin não chegou, pode acontecer qualquer coisa. Um irmão levanta e alerta os outros que já chegou o tempo do salat. É responsabilidade de todos nós. Então, mas na verdade, infelizmente, temos vivido essas situações em que um pai não sabe. É quando tem que fazer o quê? Tem que ir chamar um alimo, tem que chamar o ustaz, o sheikh fulano, estão-me a pedir para vir fazer adhan para a nossa criança. Mas essas são daquelas responsabilidades da educação em que são os pais, tinham que ser os pais a fazer. Os pais daqui não é só o pai, tipo o papá novamente. Na questão do profeta aqui, ele vem também na posição de avô. Os avós, os tios que estão ali em casa, os irmãos mais velhos podem fazer antes de nós recorrermos a pessoas estranhas para nos ajudarem com essas práticas. Então, a prática mais correta é fazer o adhan, mas, conforme os ulama dizem, se fazer iqama no lado esquerdo não está a inovar, como algumas pessoas tentam pronunciar-se que é uma inovação, isso é bid'a, não. Alguns ulamás fizeram porque, no final de tudo, aquilo beneficia a própria criança e não está a se referenciar a uma inovação para o próprio dia. Na verdade, tinha muitos comentam até dizer isso de se fazer adhan para criança é uma inovação. Alguns, né? Proíbe dizer que não, o hadith é daif, é fraco. Não, sabe, essa questão de hadith daif, existem... Há vezes que nós precisamos saber até quando o hadith daif pode ser útil na prática, numa determinada prática. Este hadith, por exemplo, de Abi Rafi', radiyallahu anhu, este hadith é narrado por Imam Tirmidhi, né? É narrado por Imam Tirmidhi no número 1514 no seu livro. E ele quando narra este hadith, disse Hasanun Sahih. Ele classificou este hadith como Hasanun Sahih. E depois o Sheikh Al-Albani, ele fez um livro chamado Sahih Al-Tirmidhi, que é 1224. Então o Sheikh Al-Albani fez também takhrij deste hadith e ele, na verdade, classificou também como um hadith Sahih, um hadith Hasan, conforme no livro Sahih al-Tirmidhi, com o número 1224. Então, esta questão de hadith da'ifa, infelizmente, aqui na nossa província, por exemplo, parece que parece um vírus que nos atacou. Ultimamente, posso dizer que ficamos sem hadith, porque todos aqueles que nós conhecíamos, todos já foram enfraquecidos, e com nossos ulamás temporâneos, né, da época, e o mais caricato é que não nos apresentam alternativa. Exato. Muitas das vezes, quando é assim, quando você diz não só dizer este hadith é daif, mas tem que, às vezes, apresentar alternativas. Ok? Talvez este hadith é daif, traga-me o hadith sahih e qual é a prática. Nesse caso, será que quando este hadith é daif, é haram eu fazer adhan para a criança? Eu tenho que trazer essas provas, essas evidências, para que a pessoa fique clara. Porque você dizer para alguém, este hadith é daif,
Isso não determina que ele não pode utilizar, porque é conhecido que até os hadiths daifas يستخدم فيه ويستعمل في فضائل الأعمال. Em algumas situações ela pode ser aceite a sua validade, porque não está a falar de tahrim ou tahlil, está a falar de incentivar a praticar uma coisa. Agora, quando você diz é daif só e para por aí, você está a criar distúrbios na sociedade. É necessário sempre trazer regras e informar as pessoas o que deve fazer e o que não deve fazer, e não limitar-se simplesmente no dizer já refutaram este hadith, como dizem, já refutaram esse, já refutaram aquele, e depois nos traz, porque parece que ficamos sem hadith praticamente na nossa profecia. Não sei. Estamos no tema de fitness. É verdade, porque se olharmos aquilo, esses hadiths todos que hoje estão a ser refutados, são hadiths que os ulamais trabalharam nelas e chegaram a uma concordância de necessidade de manter o hadith, né? Então, por isso temos hadith Hassan li ghairi, Hassan li dhati, Hassan sahih, às vezes até tem Hassan gharib, tá vendo, né? Então, os hadiths foram mantidos e foram usados. E é uma questão que nós tínhamos que perceber. Há hadiths que foram mencionados como alerta, para percebermos que, na verdade, este é um hadith não é correto, né? E há hadiths que foram mencionados porque há necessidade de mencionar. Então, isso quando nós estamos no próprio ensinamento do hadith, há necessidade sim de informar que este é um hadith daif. E por que menciona aqui? Mencionou-se porque havia necessidade de nós conhecermos para não se duvidarmos e não se mergulharmos num erro amanhã, praticando uma coisa idêntica, sabendo que a sua prova é fraca. E há hadiths que, mesmo fraco, há necessidade porque ela incentiva alguma coisa. Exatamente. Sim, é isso que alguns ulamás falam, que حكم الحديث الضعيفة, alguns dizem que يستخدم في يجوز الاحتجاج في فضائل الأعمال. Então, mas lá يحتج به منفردا, nesse caso, às vezes, não pode ser a única coisa que nós dependemos. Sim, isso é importante, nós conhecermos a ciência de hadith, mas da forma que hoje está sendo tratada na nossa sociedade, é triste, é muito complicado. Sim. Exato, vamos observar nosso intervalo, Sheikh. Voltaremos na segunda parte, inshallah. Pois é, caro telespectador amigo ouvinte, vamos observar nosso intervalo, não saiam daí, até já, inshallah. Mais uma vez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, caro telespectador amigo ouvinte. Já estamos de volta para a segunda e última parte aqui no seu programa Islam em Foco. Portanto, estamos na companhia do nosso ilustre Sheikh Jamal Musa Ibrahim. Estamos a falar daqueles que são os primeiros passos na educação da criança, portanto, tem a ver com a aqiqa. Nós acompanhamos aqui apenas para recapitular. A aqiqa, linguisticamente, tem a ver com a remoção do cabelo do recém ou a recém-nascida. E na parte de terminologicamente, o sharia é degolar um animal. Se for para homem, é para degolar 2 animais. E se for, portanto, para um menino, ou seja, menina, degola-se um animal. E outro passo, nós acompanhamos aqui também, que tem a ver com a educação, portanto, da criança, do recém-nascido, dar um bom nome, portanto, e outro passo, que o quarto tem a ver com o adhan é recomendável. O Nabi sallallahu alaihi wasallam fez adhan para, portanto, o seu neto, que é o Hassan. Então temos que seguir este procedimento, fazendo, portanto, o adhan para o recém ou a recém-nascida do lado direito. E também o quinto passo tem a ver com o tahnik. Tahnik, portanto, é mastigar uma tâmara, portanto, que é dada a recém ou recém-nascido. E Sheikh,
Tem um acréscimo ou podemos arrancar com o nosso espaço de perguntas e respostas? Não, podemos arrancar. Mas antes, caro telespectador amigo ouvinte que está em nossa sintonia, poderá ligar. Aí está o nosso número 84 92 73 487, 84 92 73 487, 84 92 73 487. Portanto, você que está sintonizado com a Antena da Verdade, aí está o nosso número 84 92 73 487. E você que está ligado com a Tela da Verdade, aí está no Rotapé, poderá ligar. Envia-nos mensagem, iremos reencaminhar o nosso convidado de hoje, que é o Sheikh Jamal Musa Ibrahim. Como sempre, estamos a falar dos primeiros passos na educação da criança. Portanto, o que tem a ver? O primeiro passo é a aqiqa. E Sheikh, na parte, portanto, aqui, onde mencionou, portanto, citou que se for um homem, degola-se dois animais e mulher um animal. Mas se for menino ou menina. E quais são, portanto, os animais? Será que isso apenas cabrito? Não entra lá a vaca, boi ou ovelha? Não, a coisa que mais aparece nos hadiths é chat. O profeta falou de chat, que é cabrito. Cabrito. Embora que alguns disseram que cabrito e ovelha estão na mesma dimensão, mas não uma vaca. Ainda não, o conhecimento é vasto, pode ser que é aceitável, mas porque também está na qualidade de não dificultar, né? Quando faz cabrito, espera-se ser a coisa mais fácil nesse caso que pode ser, por isso está neste grupo, né? Mas pode não ser proibido aquele que achar que vai deixar cair uma vaca para o seu filho, né? Exato. E não só se hoje em dia o preço aumentou, para comprar um cabrito não é fácil. A pessoa poderá comprar, portanto, 2 frangos grandes para este propósito de aqiqa? Frangos? Bom, não aparece em termos de provas. Mas eu não tenho condições para adquirir cabrito, suponhamos ovelha, mas tenho dinheiro para apenas comprar com os frangos. Mas pode esperar, embora que o profeta disse al-mawlud rahinatun ala aqiqati, ele está amarrado, está penhorado por causa do seu aqiqa. Os pais têm, por isso nós dizíamos que existem o tempo obrigatório, aliás, o tempo aceitável, que é logo no dia que nasce, o tempo permissível, que é até a sua puberdade, e tem aquele tempo já recomendável, que é o 7º dia, ou o 14º dia, ou o 21º dia, que ele pode fazer. Então, para dizer que há questão de se organizar ainda na parte. E não só alguns ulamás, por exemplo, o Sheikh Ibn Sirin, ele dizia que se eu percebesse que não fui feito a aqiqa, faria para mim mesmo. Para dizer que a criança também depois, se descobrir que depois de crescer, hoje o Sheikh Jamal percebe que não se fez a aqiqa para ele, não está proibido o Sheikh Jamal comprar um cabrito e fazer a aqiqa para si mesmo, né? Ou a menina descobriu que não foi, o pai não fez, por vários motivos, condições, uma delas são condições, não conseguiu um cabrito, a pessoa hoje já tem condições, pode comprar um cabrito e fazer a aqiqa para si mesmo. Não há nenhum problema, a pessoa já atingiu os seus 45 anos, 50, se ele descobrir que não foi feito a aqiqa, pode fazer para si mesmo. Exato. Agora, qual é o procedimento, como é que fica esta carne? É distribuída para os desfavorecidos, prepara-se um arroz, uma comida, como é que é? Tem duas formas, né? Alguns dizem que pode distribuir a carne, né, para os familiares e amigos e pobres. Alguns até disseram que pode distribuir da mesma forma que distribui-se a carne de udhiyah. Alguns disseram que pode cozinhar e chamar os amigos, familiares e vizinhos para virem já almoçar na própria casa. Então, as duas formas estão corretas. Ou você distribuir a carne, ou cozinhar e chamar as pessoas a virem na sua casa para poderem deliciar a própria
própria carne, também não é problema. Exato, 84 92 73 487, 84 92 73 487, Rádio 20 Caro, telespectadores, a nossa sintonia. É um momento oportuno para interagir as suas questões, preocupações. Vamos, enquanto a nossa irmã, portanto, Jenny Mohamed dos Poitos. Irmã Jenny, já está a participar. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, como está, irmã? Estou muito bem, alhamdulillah. Não sei, irmã, como está? Alhamdulillah, estou bem, graças a Allah. Disposição cheia de amor. Alhamdulillah. 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 Em primeiro lugar, incentivar mais os ensinamentos, mashallah. Falando mesmo de África, hoje em dia, os muçulmanos moçambicanos, acho que fogem muito dessa prática. Só vivo muito mais com os muçulmanos estrangeiros. Não sei o que está a passar. E a minha questão é a seguinte: quero saber, no caso de uma mãe não tiver uma tama, o que devemos substituí-la? Exato. E eu tenho uma pergunta, irmã Jenny, posso fazer? À vontade, Mohiati. Chegou de fazer a kika para a nossa sobrinha Safi? Diga. Eu disse que chegou de fazer a kika para a nossa sobrinha Safi? Sim. Mashallah, Jazakillah khairan pela sua participação. Fique em nossa sintonia, irmã Jenny. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bom trabalho. Jazakillah khairan, mais uma vez. Você faça o mesmo como fez a nossa irmã Jenny dos Poetas, 84 92 73 487, 84 92 73 487. Xixi estava comentando acerca da distribuição. Sim, dizer que pode fazer a distribuição ou pode cozinhar e vir se consumir na casa. Exato. Então, para a questão da nossa... A nossa irmã disse que no caso de não existir tâmara, exatamente. Na verdade, se não há tâmaras, conforme os ulamás, pode-se recorrer a mel, né? Se não também disponibilizar-se mel, pode-se recorrer a uma coisa doce, qualquer fruta doce ou mesmo até um doce pode-se fazer isso. Exatamente, vamos para o nosso irmão Mohamed Yassini de Maivir, irmão. Já está a participar, assalamu alaikum. Sim. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tem uma preocupação que eu queria colocar. Sim, a sua questão, irmão. Sim. Porque nós na nossa sociedade encontramos com aqueles irmãos que dizem que são muçulmanos, que dizem que são muçulmanos, mas não praticam Salah. Irmão Mohamed, poderá diminuir o seu televisor aí do outro lado? O televisor, o rádio, poderá diminuir o volume? E aquele tem criança desse. Ok. Sim. Eu estava a dizer assim. Estava a dizer aqueles nossos irmãos que são muçulmanos, mas não praticam Salah. Sim. Não praticam Salah, mas dizem que são muçulmanos. Agora, eles têm uma criança. A criança também poderá merecer esse tipo de ato. Ok. É tudo, irmão Mohamed? Portanto, o essencial ficou... É tudo, alhamdulillah. Minha preocupação acaba por aí. Alhamdulillah, não. Jazakallah khaira pela sua participação. Fique em nossa sintonia. Assalamu alaikum. Sim, Sheikh? Sim, o irmão disse que quando é um filho, é um recém-nascido de uma família não muçulmanas, mas não praticantes do salat.
se a criança merece, sim, a criança merece. Ela não tem a criança não tem nenhum pecado, aquilo que diz responsabilidade dos erros dos seus pais. Se os pais não praticam salat, essa é a fraqueza deles como muçulmanos, tinham que saber que a salat é obrigatório, ala kulli muslim. Mas a criança sim é maulud e é murtahid bi'aqiqati, fica mesmo penhorado pelo seu aqiqa, até que os pais, ou ele quando crescer, faça pessoalmente para si mesmo. E voltando à questão da nossa irmã Diane Sheikh, na parte do coisa substituição, na falta de tâmaras, a pessoa poderá usar mel. E pode a pessoa também usar outras frutas, coisas doces. Sim, tudo indica que aqui tudo indica que deve ser uma coisa doce. Então, tâmara ou mel, ou fora dessas duas particularidades, pode-se utilizar uma coisa doce. Açúcar? Não, o açúcar pode, é doce também. Exato. Pode, desde que não leve o próprio açúcar. A ideia não é levar o próprio açúcar para pôr na boca da criança, né? É de transformar ela em um suco doce e depois oferecer à criança. Então podemos usar sumo, Sheikh? Não sumo, senão o sumo pode ser transformado, pode ser ingerido diretamente à criança. Refere-se a uma coisa que a pessoa pode mastigar ou pode pôr na boca e transformar a sua saliva em um suco doce e depois passar para a criança. Agora o sumo, se põe na boca, ela vai querer seguir. Como sendo uma recém ainda não começou a comer. Sim. Exato. 84 92 73 487, 84 92 73 487. Indo para outro ponto, Sheikh, aqui dar aos nossos filhos, portanto, bons nomes. E nós, subhanallah, Sheikh, não sei se é uma tradição ou não, será que eu posso dar ao meu filho nome do meu avô, como que é meu pai? Depende do nome. O profeta está a recomendar que os muçulmanos dêem nomes bons e ele indicou-nos os nomes mais aceitáveis e mais agraciados perante Allah subhanahu wa ta'ala. Agora, se seu avô, por exemplo, era Abdullah, né? Você pode passar esse nome de Abdullah para o seu pai, para o seu filho. Né? Como nós temos aquela questão para fulano júnior, outro sênior na família. Então, não está proibido, mas o que está a se recomendar é de que sempre partilhe, aliás, escolha um nome que tenha boas referências para a criança. E as referências recomendáveis não são senão aqueles que associam a ele com Allah subhanahu wa ta'ala, ele com o seu din, ele com a sua religião. Agora, se o avô tinha um nome que na nossa época não é agradável, não há nenhuma obrigação de você passar o nome do seu avô para o seu filho simplesmente porque é nome do seu avô, não. Nós precisamos ver até quando esse nome vai criar efeitos positivos na própria criança. Imaginemos, por exemplo, tem alguém, era chamado Malachi, por exemplo, naquele tempo, e acha que é nome de avó, tenho que oferecer ao meu filho. Hoje, chamar o seu filho de Malachi pode denegrir a sua própria imagem. Alguns chamam de Cabulo, por exemplo. Podia ser significar alguma coisa. Eu já acompanhei tradicionalmente pessoas que eram chamadas de Kuzupa. Kuzupa é hiena. Mas é o exemplo de bravura que as pessoas naquele tempo eram reconhecidas e respeitadas quando tivesse esse nome. Mas hoje a realidade é diferente. Você chamar oferecer a uma criança com esse nome, não será senão você denegrir e ofendê-lo a ele durante o resto da sua vida. Então, nós precisamos sempre preservar os bons nomes nas crianças.
Cortou, portanto, a chamada. Vamos para outra questão, Sheikh. E a questão da nossa irmã Esperança de Carropeia, ela quer saber em questões de a pessoa não ter condições de decolar um animal, qual é o procedimento? Não tem condições. Não tem. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, né? Se não há condições para tal, ela pode esperar até que pode ultrapassar aqueles limites que foram instituídos, como o 7º dia, por exemplo, até quando as condições serem favoráveis. Então, não é obrigação dizer que... Por isso, alguns ulamás, alguns aceitam alguém ir pedir empréstimo para fazer, alguns dizem que não, o daini é uma questão muito perigosa, então é melhor não emprestar até que as condições sejam facilitadas. Para dizer que existem essas duas opiniões, uma que quando você não tem, por exemplo, quer fazer no 7º dia e não tem condições, mas as condições estão condicionadas a uma data. Por exemplo, hoje somos salariados. O 7º dia, estamos a falar de um dia 15, por exemplo, de um mês, e você recebe no dia 30. Alguns aqui disseram sim, você pode ir pedir empréstimo na perspectiva ou na confiança, na segurança de pagar no dia 30 com seu salário. É a mesma coisa. Ou alguns aqui não, você pode esperar até dia 30 e vir fazer. O não fazer no 7º dia, por causa das condições, não vai invalidar a rica da sua criança. Então, às vezes, isso tudo acontece, você consegue gerir melhor quando também tem conhecimento dos factos. Sim. Só para finalizar mesmo ainda a questão da nossa irmã Esperança de Carropeia, ela disse que tem uma halifa, uma irmã muçulmana, mas a sua proveniência, os pais são cristãos. Ela tem 40 anos de idade, ela também, quais são os procedimentos que ela cumpre com a Kigashé? Ela tem 40 anos de idade, a sua família, seus pais são cristãos. São cristãos. Exatamente. E ela quer fazer, sabendo que tem 40 anos de idade, será que também vai degolar um ou serão dois animais, sendo uma mulher? Não, ela é mulher, sendo mulher, é só uma cabeça. Uma cabeça. E ela, se quer fazer, não está proibida de fazer. Como nós dizemos que mesmo os ulamás... ela não pode reparar porque os pais são cristãos? Não. Ela pode fazer porque ela olha a fitra e, alhamdulillah, continuou a fitra, está no Islã. Então, ela pode cumprir isso para si. É um curva que ela está a fazer, é uma prática para aproximar-se a Allah subhanahu wa ta'ala, é uma prática para agradecer a vida dela perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, não há nenhum problema em relação a isso. Últimas considerações, Sheikh? Ou algumas recomendações a deixar para finalizarmos o nosso programa? Últimas considerações simplesmente recomendarmos a todos nós, a nós mesmos, reavivermos estas práticas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque o benefício disso também demonstra obediência a Allah e obediência ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque fattabi'uni, né, conforme na Surat Al-Imran, قل إن كنتم تحبون الله fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Se nós gostamos de Allah, então devemos seguir os passos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como nós dizíamos, traz benefícios na educação da própria criança, traz benefícios perante Allah subhanahu wa ta'ala, porque nós estamos a fazer um curba fitia, que nós fida, aliás, estamos a fazer para a nossa criança. Então, revivendo todas essas práticas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demonstra-nos a nossa obediência ao nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E Allah... Pois é, subhanallah, Sheikh, estamos para finalizar mesmo, chegou-nos uma questão na última hora. Quer dizer, a pessoa teve um recém-nascido e intencionou fazer aquele aqiga e perde a vida a criança, como é que ele faz? Pode, alguns irmãos pode fazer. Pode fazer? Sim, se já tinha feito a intenção, pode fazer. E a criança perdeu a vida? Sim, mas se achar, conforme alguns ulamás também dizem, se achar que isso vai lhe criar mais dor, então não tem nenhum problema. Porque quando diz marhunatun ala aqiqati, enquanto ele estiver em vida.
vida. Né? Enquanto ele estiver, neste hadith explica-se assim, enquanto a pessoa estiver em vida, marhuna tu na haqiqat. Mas se perdeu a vida, já não está marhuna. Então, nesse caso, não há nenhuma obrigatoriedade do pai, se fez uma intenção, não há nenhuma obrigatoriedade, exceto se ele fez como um voto, né? Nadir. Se eu tiver um filho, vou fazer uma promessa, vou fazer uma aqiqa. Então, teve filho, aí já teve. Não disse tiver filho até viver. Teve filho, então tente cumprir com a promessa. Mais uma vez, jazakumullah khairan, khairul jazaa. Portanto, para si, caro telespectador amigo ouvinte que estive em nossa sintonia, chegamos à reta final neste que é o programa, portanto, Islam em Foco da Hack TV, em simultâneo com a Rádio Hack Emissão Islâmica de Nampula. Foi a última edição da semana. Portanto, na voz do nosso ilustre Sheikh Jamal Musa Ibrahim, falamos daqueles que são os primeiros passos na educação da criança. Um dos passos que falamos foi do aplica e, caro telespectador amigo ouvinte, acompanhou atentamente o pulsar a explanação e a explicação do nosso eminente Sheikh, sendo assim, esse pôr em prática. Pois é, até uma próxima oportunidade, inshallah. Jazakallahu khairan pela companhia e preferência. Acompanhe a restante programação da Hack TV e a Rádio Hack. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.